Boa noite, está no ar o Roda de Entrevista, o seu programa semanal. Reforma trabalhista, o que muda com as novas regras que entraram em vigor no último sábado e como vão ficar a partir de agora, ou como ficam a partir de agora, as relações patrão e empregado. Para esclarecer sobre esse assunto, o nosso convidado especial desta noite é o juiz do trabalho e presidente da AMATRA, Associação dos Magistrados, Seção Goiás, Kleber Martins Salles. Boa noite, juiz. Boa noite, presidente da AMATRA. Agradecemos a sua participação. É uma honra tê-lo aqui com a gente para esclarecer sobre esse assunto. Boa noite, Enzo. Boa noite, doutor Daniel, doutora Valéria. A honra é toda minha, da Associação dos Magistrados, inclusive, de estar aqui para prestar esse serviço público. A gente está vivenciando um momento de absoluto nervosismo, eu diria, no meio trabalhista, no meio tanto jurídico quanto empresarial e sindical, em razão de alterações tão drásticas que vieram através da Lei 13.467 e que precisam, quanto mais possível, de esclarecimentos. Obrigado pelo convite. Como você antecipou, nós estamos com uma banca douta aqui, né? Exatamente. O Daniel Santana, que é advogado, participa também dos programas da Rádio Interativa, tem um pezinho no jornalismo também. Agradeço a sua participação, vai contribuir muito com a gente aqui. Muito obrigado, Enzo. Boa noite, doutor Kleber, boa noite, doutora Valéria. A gente já começa perguntando? Ainda não, tem que apresentar. Não? Boa noite ao telespectador. A Valéria, jornalista, advogada, jornalista, enfim, nas duas funções, atua também na área trabalhista enquanto advogada, mais uma vez com a gente. Eu agradeço muito a sua participação aqui com a gente. Boa noite, doutor Kleber, colega, né, doutor Daniel. É um prazer estar de volta a casa. Pois é, e o nosso convidado de hoje, o juiz de direito e presidente da AMATRA, o Kleber, lançou recentemente o livro Reforma Trabalhista Comentada, com mais outros 3 colegas, um livro bem atualizado e que já vai precisar de atualização, inclusive, né? Porque hoje o presidente da República editou uma medida provisória já propondo algumas alterações na reforma trabalhista. Vamos falar dessa medida provisória, mas antes eu queria que você fizesse uma explanação geral do que muda, enfim, um esclarecimento para o nosso telespectador. Ok. De fato, enfim, a casa mal pronta estava e já se vislumbra aí alguma dificuldade estrutural. A medida provisória acaba de ser publicada em edição extra do Diário Oficial da União, mas antes mesmo de tratarmos de alguns aspectos alterados por ela, é importante pontuar que a Lei 13.467 de 2017, publicada em 14 de julho desse ano, entrou em vigor exatamente no último sábado, dia 11 de novembro de 2017, após 120 dias que a gente chama de vacatio legis. E um dos primeiros aspectos que coloca ou que gera dúvida para o meio jurídico e especialmente para as empresas é quais contratos ou quais impactos essa lei traz em relação às relações de trabalho. E aí é preciso pontuar 2 aspectos bem rápidos. Primeiro, contratos de trabalho já extintos, obviamente, não são atingidos pela lei nova, e os contratos de trabalho futuros necessariamente são atingidos pela lei nova. Mas aí é importante já apontar que o artigo 2º da medida provisória 808, recém-saída do forno, estabelece expressamente que a Lei 13.467 ou os seus preceitos se aplicam ou se aplicarão integralmente aos contratos em curso, de modo que, por força de medida provisória, que por consequência tem força de lei, o legislador, através do presidente da República, obviamente a medida provisória será submetida ao Congresso Nacional, nos moldes da Constituição, tentou já colocar uma parte no que a gente chama de direito intertemporal. Vejo, numa interpretação primeira, que não necessariamente resolve, porque nós não podemos perder de vista, quanto à aplicabilidade imediata de uma lei, parâmetros constitucionais e da própria lei de introdução às normas de direito brasileiro, quais sejam direito adquirido, coisa julgada, ato jurídico perfeito, e no plano trabalhista, segundo a visão do Tribunal Superior do Trabalho, por meio da sua súmula 191, item 3, também a chamada irredutibilidade salarial, que é expressão do artigo 7º, inciso 6º da Constituição Federal. De modo que não vejo como solucionado pela medida provisória esse aspecto.
Basicamente, a reforma trabalhista nasce com um projeto de lei pensado para 7 artigos e termina agora, considerada a própria medida provisória, cuidando de mais de 200 itens dentro da CLT, entre direito material e direito processual. Né? Em cerca de 100 artigos, cuida de, basicamente, mais de 2 centenas de disposições de um modo geral, entre artigos, incisos e parágrafos, que vão desde a revogação do artigo 384, que cuida daquele intervalo mínimo de 15 minutos antes do início da jornada extraordinária para a mulher, que foi revogado pela Lei 13.467, passando pela possibilidade de fracionamento de férias em até 3 períodos, e até em questões processuais absolutamente sensíveis para a Justiça do Trabalho, porque nós não tínhamos essa realidade como honorário de sucumbência, que acaba gerando um impacto bastante grande. E nós temos que falar bastante sobre essa questão também. Então, é uma reforma bastante ampla, mexe com as relações de trabalho, mexe com a Justiça do Trabalho e com todos os profissionais que, de algum modo, estejam envolvidos com esse ramo jurídico. A partir das perguntas, a gente vai desdobrando as consequências dessa lei. Vamos lá, o Daniel, que já estava querendo perguntar. Vamos começar pelo assunto que está... O Daniel já estava ansioso para perguntar. Vamos começar pelo assunto que está mais fresco, que é a questão da MP, que é de hoje. O que é essa MP, caso realmente passe pelo Congresso, o que ela pode alterar na lei que entrou em vigor já no sábado agora? Certo. Eu confesso que vinha monitorando essa medida provisória, inclusive com vista à conclusão do livro, e acabamos terminando o livro sem que a medida provisória viesse, mas já asseguro, inclusive, aos leitores que será oferecida uma atualização eletrônica, por óbvio. Mas, em algum momento, houve uma dúvida se ela viria ou não, se aquele acordo entre o Poder Executivo e o Legislativo seria cumprido ou não, e acabou saindo hoje. E saiu, confesso, com mais disposições do que eu esperava ou do que vinha sendo monitorado. Alterações, por exemplo, no regime de 12 horas trabalhadas por 36 trabalhadas por 12 trabalhadas por 36 de descanso, em que era possível o acordo individual para a sua instituição. No texto da medida provisória, essa previsão desaparece e inclui-se a possibilidade expressa das entidades do setor de saúde estabelecerem essa modalidade de jornada. Altera-se a sistemática da reparação dos danos chamados extrapatrimoniais, de modo que acresce-se no 223C alguns valores extrapatrimoniais que seriam protegidos por esse capítulo da CLT. A meu sentir, embora cresça lá etnia, idade, nacionalidade, gênero, orientação sexual, somados aos itens aos valores que já estavam no texto originário, não há a possibilidade de taxar aquilo que é imaterial. Então, é um esforço absolutamente desnecessário do legislador e agora da Presidência da República. Poderia muito bem o dispositivo se referir aos valores de modo aberto. Uma outra questão é o contrato de trabalho intermitente, sofre uma série de modificações através da medida provisória, estabelecendo, inclusive, requisitos para a sua rescisão, que faltavam na redação original da Lei 13.467, e o estabelecimento de uma espécie de quarentena para a transformação do trabalhador efetivo em intermitente, ou do contrato de trabalho intermitente, ou por prazo indeterminado em intermitente. Até o final de 2020, durante 18 meses, esse trabalhador que esteve vinculado a um contrato normal, comum, não poderia trabalhar como intermitente. E aí tem mais de uma dezena de alterações que a gente vai explorando. Tem uma bem assim, pontual, que eu gostaria que o senhor até tecesse algum comentário, claro, a respeito das gestantes e das lactantes. Que era, né, na redação, né, da lei, ela poderia trabalhar num local insalubre, e agora retirou-se. Ela vai poder, desde que ela tenha uma autorização, um atestado, e ela assuma aquele risco, mas não retomou a questão do intervalo dela, que era concedido para a questão da amamentação dos 15 minutos.
Como que o senhor vê essa mudança, esse retorno? É um retrocesso? Esse ponto, sem sombra de dúvidas, já é um dos mais polêmicos da reforma trabalhista, e a medida provisória tocou basicamente na lógica da possibilidade do trabalho, porque pela Lei 13.467, inverteu-se a lógica da CLT, vamos chamar originária, de modo que a mulher apresentaria voluntariamente o atestado dizendo que não lhe era permitido trabalhar em ambiente insalubre, a gestante. Com a 13.467, essa apresentação ficou, portanto, a cargo da trabalhadora, de modo que as críticas são no sentido de que essa trabalhadora estaria, na verdade, o legislador teria feito a trabalhadora substituir o próprio empregador, que tem por obrigação constitucional manter a rigidez do ambiente de trabalho e conhecer o ambiente de trabalho a ponto de não permitir trabalho de gestantes e mesmo lactantes em ambientes chamados insalubres. Então, a medida provisória inverte a lógica, inclusive para as lactantes, de modo que atestado voluntário da lactante vai gerar o afastamento. Não permitindo o trabalho. Quer dizer, a regra é que ela fique afastada. A regra agora é que ela fique afastada do ambiente insalubre. Salvo autorização por recomendação médica. Mas é lógico, a notícia veio agora. Dependendo do grau também de salubridade. Mas assim, a informação que eu tenho aqui, a literalidade do texto que eu capturei, mas a gestante poderá trabalhar em local insalubre em graus médio ou mínimo se voluntariamente. Ela vai assumir o risco. Se tiver esse texto mesmo da normatização, a gente não entra naquela seara da pressão, da questão do hipossuficiente, de pressionar para fazer isso. Eu sei que eu estou trabalhando com hipótese. Mas essa é a grande crítica quanto ao dispositivo da 13.467 e não deixa de existir em relação ao próprio texto da medida provisória. Deixar com a trabalhadora e aí com o seu médico assistente a responsabilidade. O que eu tenho dito na prática quanto a esse dispositivo é que dificilmente, e aí alivia um pouco os possíveis problemas do mesmo, dificilmente médicos, de um modo geral, irão atestar a possibilidade de trabalho em ambientes insalubres pelos riscos inerentes ao próprio trabalho. Então, eu não vejo do ponto de vista prático grandes problemas ocorrendo, mas juridicamente a crítica existia e era severa quanto a isso. Só para fechar o raciocínio, quanto aos intervalos para as lactantes, os 15 minutos. O que a lei estabeleceu foi, ela manteve, são 2 intervalos de 30 minutos, ela manteve, mas disse que seria objeto de negociação individual. Mas as primeiras interpretações são no sentido de que essa negociação não poderia suprimir ou reduzir esses intervalos, mas ajustar um modo de distribuí-los ao longo da jornada. Perfeito. A Valéria está com uma pergunta pronta, mas o assunto é tão envolvente, tão denso, que o primeiro bloco já está indo embora. Promessa é dívida. Você abre o próximo bloco. O nosso convidado de hoje é o presidente da Associação dos Magistrados aqui do Estado de Goiás, o juiz de direito titular. O assunto do Roda de Entrevista com o nosso convidado especial de hoje, o juiz trabalhista, não o juiz de direito, né? Porque juiz de direito é o juiz da Justiça Estadual, Justiça Federal, e principalmente no meio jurídico dá uma confusão. Então vamos deixar claro. Juiz trabalhista Kleber Salles, que estamos conversando sobre a reforma trabalhista, ele que é autor com outros 3 colegas desse livro Reforma Trabalhista Comentada, que já está sujeito às primeiras alterações devido à medida provisória de hoje. Valéria, eu prometi, promessa é dívida, abro com você. Que bom que você cumpriu. Doutor, pegando o gancho do último bloco, a gente expôs a questão da gestante. Como que fica a nova lei, a prevalência do negociado sobre o legislado? Bom, vou aproveitar a sua pergunta para dizer que em relação à reforma trabalhista, é necessário que a gente elimine algumas lendas, algumas positivas, outras tantas negativas. O negociado sobre o legislado é um dos motes reformistas que a gente conhece desde sempre. De tempos em tempos ele era renovado. Estou há 15 anos na magistratura e
nesse meio tempo, por várias vezes, tentou se implementar. E agora veio, efetivamente, na Lei 13.467. Vai significar, basicamente, o seguinte: prevalência da vontade coletiva, preservada pelo artigo 8º da Constituição Federal, sobre eventual norma legal. O legislador... Vontade coletiva, não individual. Vontade coletiva. A vontade individual, excepcionalmente, posso falar apenas para os chamados hipersuficientes, que seriam aqueles que percebem 2 vezes o teto do regime geral da Previdência, cerca de R$11 mil hoje, e que tem um custo superior. No mais, a gente está falando de negociações coletivas. E o legislador houve por bem estabelecer, em 2 artigos, o 611A e o 611B, possibilidades de negociação e impossibilidades de negociação. É curioso que o 611B basicamente repete, Enzo, o artigo 7º da Constituição Federal. Então, não houve nesse aspecto nenhuma benesse do legislador ordinário. Ele simplesmente disse que não podem ser negociados aspectos que estão gravados no próprio artigo 7º da Constituição Federal. Nenhuma novidade aí. Mas no 611A trouxe um rol de possibilidades negociais e algumas polêmicas. Exemplo, a possibilidade de negociar o percentual do chamado adicional de insalubridade. Como sabemos, o adicional é fixado por perícia, ou reconhecido por perícia. De modo que na redação original daria a impressão de que os sindicatos, ou um sindicato e uma empresa, poderiam, numa situação em que o adicional devido, tecnicamente, seja de 40%, grau máximo, se negociar 10% e estabelecer uma cláusula contraprestativa ou de contrabalanceamento de alguma gratificação, por exemplo, de alguma cesta, algum outro benefício. Isso violaria, segundo as primeiras interpretações, as regras básicas relativas à saúde e segurança. Então, a medida provisória nesse aspecto, Enzo, ela traz uma espécie de esclarecimento, dizendo, pode negociar percentual de adicional de insalubridade, porém, observando as regras de saúde, higiene e segurança do trabalho. Ainda que não viesse a medida provisória dizendo isso, todo e qualquer juiz, ao apreciar uma convenção ou um acordo coletivo que trabalhasse essa redução de percentuais, obviamente daria preferência a um critério técnico. Se uma perícia determinar o grau de insalubridade, a ele o juiz, por força de lei, artigo 192 da Constituição Federal, da CLT, deveria seguir. De modo que a prevalência do negociado sobre o legislado passa a ser cláusula legal, mas não é absoluta. Embora o legislador tenha tentado, no artigo 8º, parágrafo 1º, que foi, parágrafo 3º, perdão, estabelecer um critério de limitação do controle judicial quanto às normas coletivas. Embora as primeiras leituras também tenham sido no sentido de que isso não impede a aplicação da Constituição Federal. Se houver uma cláusula abusiva, ainda que a CLT esteja dizendo que não se pode fazer o controle, exceto pelos critérios formais lá do artigo 104 do Código Civil, obviamente, se a cláusula for inconstitucional, por exemplo, o juiz vai poder anular. Mas a própria classe, doutor, empresarial, ela foi feita até uma pressão para a prevalência do negociado sobre o legislado, inclusive com o mote de que o crescimento econômico seria a reforma trabalhista, colaboraria com o crescimento econômico desde que a prevalência do negociado viesse sobre o legislado. O senhor concorda? Bom, eu tenho algumas reservas em relação aos resultados socioeconômicos da reforma. Eu tenho, inclusive, me manifestado muito mais como jurista do que como alguém que vislumbre efeitos socioeconômicos da lei. Mas não dá para negar que o direito do trabalho, em algum momento, se viu inoperante em relação a alguns aspectos do mundo do trabalho de um modo geral. De maneira que as negociações coletivas com maior segurança jurídica, que é o que se deseja, elas podem sim dar ou estabelecer um ambiente que se chama um ambiente de negócios, e aí envolvendo as relações de trabalho mais seguros. Isso não há menor dúvida. O cuidado que se precisa ter
por isso que eu dizia de lendas, de mantras que vão sendo criados, é não imaginar que a reforma trabalhista resolva a vida dos empresários. Eu tenho falado muito para empresários, para colegas, advogados, e sempre tenho pontuado que a reforma trabalhista será o que a sociedade de intérpretes, a sociedade empregatícia, a sociedade de empregados, os profissionais de um modo geral, quiserem que ela seja. Porque se nós tivermos, por exemplo, uma espécie de boicote à reforma, ela não será nada. Mas se tivermos uma espécie de utilização dessas novas regras como um pode tudo, o problema vai ser maior ainda. Os empresários estão num plano de insegurança absoluto, porque a lei entrou em vigor dia 11 e várias decisões já estão estourando e obviamente, como é natural, inclusive, decisões díspares. Então, leva um tempo para estabilizar. Aí vem a medida provisória 808. Inclusive, doutor, falando em boicote, só terminando aqui, como o senhor citou a questão do boicote, muito se ouviu, circulou na imprensa nacional de que os juízes não queriam aplicar a Lei 13.467 e que várias jornadas já foram feitas de estudos da lei para desmistificar e cair por terra disso, que não, nada disso procede. O senhor, né, como foi o posicionamento da Associação Nacional de vocês da ANAMATRA? Ótima pergunta, agradeço a pergunta para fazer esse esclarecimento público. A Magistratura do Trabalho, e aí especialmente a Magistratura do Trabalho no estado de Goiás, cumprirá a Lei 13.467, assim como vinha cumprindo a CLT, observando o controle de constitucionalidade que sempre foi feito. Controle de constitucionalidade é uma faculdade e um poder-dever judicial que se faz desde sempre. Nós não podemos abrir mão da independência. A independência é um atributo da magistratura a favor da sociedade, não do bem-querer do magistrado. De modo que a Magistratura do Trabalho está pronta, atuando e continuará atuando com máxima independência na interpretação das leis. Esse falatório todo surgiu a partir de uma jornada promovida pela Associação Nacional dos Magistrados do Trabalho, mas que envolvia advogados de sindicatos, advogados setorizados, fiscais do trabalho, auditores fiscais do trabalho, membros do Ministério Público e magistrados. Mas os enunciados tirados lá são a nós atribuídos, pelo fato de quem promoveu o evento foi a Associação Nacional, mas não representam, primeiro, nenhum aspecto que vincule magistrado do trabalho nenhum, e, em segundo plano, foram enunciados tirados num ambiente plural, de várias profissões, e não exclusivamente de magistrados. Os meus colegas podem ter absoluta certeza, realizando a sua missão de julgar de acordo com as leis e a Constituição da República. Bom, passando a palavra para o Daniel, mas você falou duas coisas importantes, independência e julgar as leis. Então, acho que deu para entender claramente o recado, né? Eu vou deixar um pouco de lado agora os magistrados e também a questão política e a questão do empresário. Eu vejo que a reforma trabalhista, ela tem se mostrado muito impopular. E talvez ela seja impopular por falta de conhecimento. Eu queria, já que a gente está falando para uma televisão tão grande, para o trabalhador entender o que realmente vai mudar para ele no seu contrato de trabalho. Porque eu tenho sentido que mesmo sem entender, ele acha de imediato que a lei é para beneficiar a empresa e não o trabalhador. Bom, a gente precisaria de muito mais tempo para pontuar tudo que muda. Mas esse anseio, doutor Daniel, por parte dos trabalhadores, eu diria que ele, em igual proporção, abala também as empresas. Porque a gente está vivendo uma transição. E na transição, muito se ouve e pouco se conhece. Então, por isso a importância de programas dessa natureza com esse aspecto mais técnico, por assim dizer. Veja, o que muda na vida do trabalhador, ou o que mudou na vida do trabalhador, que pode ter mudado a partir do dia 11, sábado passado. Eu dizia no início sobre direito intertemporal. Exemplo, um trabalhador dispensado hoje, ou que tenha sido dispensado hoje.
ele vai ter os seus direitos pagos, independentemente da modalidade rescisória, no prazo de 10 dias. Antes ele tinha um prazo, receberia no prazo de 1 dia, se tivesse cumprido o aviso prévio, ou de 10 dias na ausência de aviso prévio. Então se alinhou esse prazo de 10 dias para rescisão. Uma rescisão feita hoje, esse trabalhador não terá o chamado TRCT homologado perante um sindicato. Então o 477, parágrafo 7º foi revogado, de modo que elimina-se a possibilidade ou a necessidade da homologação. Poderá fracionar férias. Mas mesmo o trabalhador que já tinha contrato antes da reforma, sim, eu tenho sustentado que nessa fase de transição, chamado direito de transição, todos os fatos futuros do contrato são atingidos, sim, pela lei nova. Então, porque são expectativas de direito. Porque do contrário, eu estabeleceria efeitos para uma lei revogada. E o direito do trabalho, a doutrina clássica não prevê efeito para a lei revogada. Poderia ter 2 CLTs com exatamente. Eu precisaria ter um RH para antigos empregados e um RH para novos empregados. E essa interpretação ela é muito perigosa do ponto de vista socioeconômico, porque se o empregador tem a convicção de que se trocar os meus trabalhadores eu terei um ambiente de maior flexibilidade, eu obviamente daqui a pouco faço a opção de demiti-los. E a demissão hoje, mesmo pelo texto da CLT, mesmo sendo uma demissão em massa, não precisaria passar por uma negociação coletiva. Há divergências constitucionais quanto a isso, mas eu incentivaria a troca dos antigos empregados por novos empregados. Talvez eu não tenha perguntado muito bem. A gente precisaria de muito tempo mesmo para especificar tudo o que mudou. Mas eu falo da insegurança do trabalhador. O senhor, com a credibilidade que tem, presidente de um órgão tão importante, autor de uma obra extremamente fundamental para essa reforma. O senhor acha que o trabalhador ele é prejudicado de alguma maneira? O senhor acha que ele vai ser beneficiado pela lei ou que não vai mudar? Ou que a gente precisa de tempo para ver como é que vão ficar as relações trabalhistas? Presidente, eu sei que é uma resposta grande. Vamos para o intervalo e depois do intervalo a gente trabalha isso com mais detalhes. O Roda de Entrevista desta noite que discute a reforma trabalhista com o nosso convidado especial, o juiz trabalhista Kleber Salles, presidente da AMATRA, Associação dos Magistrados Trabalhistas, Seção Goiás. Voltamos em instantes. O Roda de Entrevista desta noite tem como convidado especial o presidente da AMATRA, Associação dos Magistrados Trabalhistas do Estado de Goiás, o juiz trabalhista Kleber Salles. No bloco anterior, o Daniel Santana, nosso convidado aqui ajudando nesse debate, fez uma pergunta para o juiz. Eu gostaria que você repetisse a pergunta. É uma resposta mais elaborada, né, para ter tranquilidade. Claro, Enzo. Bom, eu perguntava para o Dr. Kleber com relação ao trabalhador que se sente inseguro. Toda reforma traz uma insegurança. Muitas vezes esse trabalhador ele não consegue ter acesso ao jargão jurídico, a entender as mudanças da lei. A gente não pode falar sobre tudo que vai mudar, mas com a credibilidade que o senhor tem como presidente dessa associação, mostrar para o trabalhador se ele vai ser beneficiado, prejudicado, ou se a gente tem que esperar algum tempo para ver como que essas relações vão se firmar entre o trabalhador e o empresário. Ok. Obviamente, o manancial de direitos, de algum modo tratados, é muito grande, mas eu poderia dizer com absoluta certeza, um mantra legislativo que foi repetido muitas vezes, de que a reforma não retira direitos, ele é falacioso. Retira, sim. Eu poderia citar as chamadas horas em itinere, previstas no artigo 58, parágrafo 2º da CLT, aquele tempo que o trabalhador se desloca da casa até o local de trabalho. Até então, ele era considerado como tempo à disposição do empregador e era somado no tempo de serviço, ou na chamada jornada de trabalho. Passado o bloco semanal de 44 horas ou de 8 horas diárias, aquele valor deveria ser pago ao trabalhador, inclusive com adicional de 50%. O artigo 58, parágrafo 2º, é modificado e se elimina esse direito. Há alguns estudos no sentido de que não haveria para os locais de difícil acesso, mas eu não daria essa esperança. O que nós temos hoje é a revogação das chamadas horas em itinere, é uma perda. O 384, que prevê aquele intervalo de 15 minutos para a trabalhadora mulher antes do início da jornada extraordinária,
também foi revogado, embora tenha divergência se isso era mesmo bom para a mulher ou não, se era uma proteção que, na verdade, desprotegia, mas o fato é que foi revogado. Mas, por outro lado, nós temos... E a redução do horário de almoço também? Não é propriamente a redução do horário de almoço, mas a possibilidade ou a flexibilização das jornadas, através de acordos, banco de horas semestrais por acordo individual, por exemplo, prorrogação de jornada dentro do próprio mês por acordo individual. A lei, inclusive, fala por acordo individual tácito, que é um equívoco técnico tremendo da lei, mas, enfim, consta lá. Mas nós temos, por outro lado, o estabelecimento do direito ao fracionamento de férias. Então, o trabalhador, até então, só poderia fracionar em 2 vezes em situação excepcional, que a lei não dizia qual seria. Então, daqui para frente, mesmo o trabalhador de contratos antigos vai poder se dirigir até o RH e falar, ó, prefiro dividir as férias em 3 períodos. O trabalhador está mais como um acordo, isso vai ser possível. O trabalhador está mais inseguro. Em algum momento, o empresário agora, com essa nova legislação, terá mais facilidade em poder demitir esse funcionário? Eu diria que quanto às possibilidades rescisórias, a lei mais beneficia do que prejudica. Mas beneficia quem? O empregador? O trabalhador. O trabalhador. Vou dar um exemplo claro. Hoje o empregado, até então o empregado chegava à empresa e falava assim, eu quero fazer um acordo. Famosa linguagem de chão de fábrica, fazer um acordo. O acordo, eu quero fazer um acordo. O empresário, quando anuía, estava anuindo como uma fraude. Qual era o acordo? Era resolver o contrato, pagava, muito antigamente, pagava a multa de 40% com um cheque, e saía do sindicato e devolvia para o empregador. Depois passou a ser obrigado a depositar. Depositava, mas descontava nas outras parcelas. Hoje a lei autoriza que as partes rescindam o contrato, de modo que o trabalhador receba nesse acordo, agora acordo legal, não é mais acordo por baixo dos panos, por assim dizer, receba metade da multa de 40% do FGTS, tem acesso ao FGTS, só não vai ter acesso ao seguro-desemprego. Então, dá transparência nesse aspecto a uma relação que já não daria mais certo. Abre a possibilidade, por exemplo, do chamado acordo extrajudicial, que também era um dogma na Justiça do Trabalho. Nós, na média, não homologávamos acordos extrajudiciais, e a lei abre essa possibilidade de solução fora, levando para que a Justiça faça a respectiva homologação. É óbvio que com uma série de requisitos, o acordo etc. chega pronto para vocês, magistrados, e vocês conferem só se está seguindo os princípios gerais de direito, seguindo toda a normatização. Vamos conferir legalidade, vamos conferir a participação sem nenhum vício de consentimento por parte do trabalhador, inclusive podendo designar audiências para tanto. É algo novo, absolutamente novo. Então, só para tranquilizar o trabalhador, não significa que foi feito um acordo que, se ele estiver descumprindo a lei, ele ainda pode recorrer à Justiça do Trabalho. Sim, o juiz do trabalho não vai homologar acordo contra a lei. Isso aí é absolutamente fora de questão. Doutor Kleber, mas na prática, a gente que está ali na prática trabalhando, a gente vê já a insegurança do trabalhador. Praticamente, a gente está avaliando, né, que todos os profissionais estão ainda, né, enfrentando aí essas mudanças, a gente está percebendo praticamente uma intimidação legalizada. Porque o empregado, ele sabendo agora, o juspostulante acabou. Não. O empregador... O empregado... Vou explicar para o senhor. Porque o que acontece? O que a gente está muito preocupado é que o empregado, já que é considerado hipossuficiente, com o deferimento ou não agora de justiça gratuita, que ela pode ser, no curso de um processo, modificada, deferida ou não, ele vai ficar com medo. Ele já tem medo de entrar porque não tem dinheiro. Ele fala, doutor, a gente não tem dinheiro. Então, os advogados estão assim, todos com um pé na frente e outro atrás, já atentos a essa questão do medo de todos os empregados, entendeu? Com relação ao acesso à justiça. E a Constituição, ela é clara. Deve ter, é constitucional. Todos nós temos que ter acesso à justiça. Isso, para nós, está sendo uma intimidação. A gente está vendo a Royal Book, que a gente pode perceber, que é realmente uma intimidação legalizada. Doutora, sinceramente, se advogado fosse, eu estaria absolutamente feliz hoje.
até 11 de novembro, nós tínhamos absoluta, ou quase que absoluta ausência de sucumbência. O que é sucumbência? É pagamento de honorários para quem ganha. Isso praticamente não existia, exceto quando o trabalhador estava assistido pelo seu sindicato. Com a Lei 13.467, o artigo 791 da CLT institui sucumbência recíproca. Então, o advogado que antes recebia exclusivamente o valor dos honorários contratados com o seu cliente, em sendo esse cliente vencedor na ação, ganhando a ação, obviamente vai receber de 5% a 15% a mais de honorários. Esse profissional está sendo remunerado. Esse dinheiro é do profissional. Isso agora, é bom para o advogado. Veja, mas aí não é uma questão de apontar o dedo só para a legislação. Os advogados, por óbvio, têm uma relação profissional, interna, privada com o seu cliente. E sempre reclamaram da ausência dos honorários sucumbenciais. Não há motivo para reclamar agora do pagamento dos honorários sucumbenciais. Seria um grande contrassenso. O receio, doutora, e aí com devido respeito à classe, e não é a maioria da classe que está com esse receio, é porque nós temos uma cultura de litigância, não vou chamar de litigância irresponsável, mas vou chamar de litigância despreocupada. De modo que o acesso à justiça do trabalho, ele sempre foi absolutamente livre e continuará sendo. A diferença é que, quando eu não ganhava absolutamente nada, imagine os senhores recebendo uma notificação de uma ação judicial de R$ 3.800.000. E, ao cabo, os senhores provam que aquela alegação de ocorrência de um acidente simplesmente não foi provada, porque o acidente simplesmente não aconteceu. O juiz vai proferir uma sentença, ou proferiria pelo menos até há poucos dias atrás, proferir uma sentença julgando improcedente o pedido. O trabalhador iria para a casa dele e você iria para a sua casa. O trabalhador sem perda absolutamente nenhuma e o empregador com perda de 50 mil, 100 mil reais, 300 mil reais que ele eventualmente tenha pago para um advogado. Certo. Então, o que eu tenho chamado isso de litigância responsável. Agora, na lei, há possíveis excessos que estão sendo questionados perante o Supremo Tribunal Federal. Você acha que aí, por exemplo, vamos deixar claro, seria a litigância de má-fé, né? Não necessariamente. Não é necessariamente. Não necessariamente. Pois litigância bem. de má-fé sempre existiu e sempre foi coibida. Eu estou falando de litigância pautada em critérios. Como funcionava até então? Na dúvida, faz-se o pedido. Como funciona a partir de agora? Na dúvida, pensa um pouco mais. Analisa a prova. Verifica se há plausibilidade. Mas aí, em cima até do que a Valéria falou, talvez muito na visão do advogado, que eu entendo, e falando agora a visão do trabalhador. Ele não vai ficar mais intimidado de poder pleitear? Ele vai ter que pagar? O trabalhador que tiver... Inclusive custos, e aí né? me permitam falar para o próprio trabalhador. O trabalhador que tiver o direito violado, o direito vilipendiado pelo empregador, não só pode, como deve buscar a Justiça do Trabalho. A Justiça do Trabalho não muda. A Justiça do Trabalho está para resolver os conflitos trabalhistas. A questão sucumbencial, e aí eu tenho dito para os advogados especialmente, ela passa por um replanejamento da própria advocacia. Se o advogado antes, eventualmente, litigava sem a preocupação de que o seu cliente tivesse se reconhecido a constitucionalidade de um novo dispositivo da CLT, não perderia absolutamente nada. Hoje o advogado tem que ter em mente que se ele formular um pedido só para engrossar o caldo da ação, ele pode levar a perder o direito legítimo do trabalhador. Você acha então que temos que ir para o intervalo, mas eu não quero perder o gancho? Existia muito, durante um pequeno tempo, militei na Justiça do Trabalho também, aquela questão, ao mesmo tempo que o advogado / trabalhador inflaciona o pedido, tinha outro lado também do empregador que tinha que pagar 50, oferecia 1.000, quer dizer, tinha dos dois lados. Tem um empregador que através do seu advogado, propõe o que a gente chama de reconvenção. O que é a reconvenção, para quem não é da área jurídica? É o pedido que você faz contra quem fez um pedido em relação a você. É o pedido contraposto, entre aspas. Você rebate o que pediu fazendo outro pedido, pedindo a condenação daquela parte. Muitos empresários, através dos advogados, formulavam pedidos reconvencionais para pôr à mesa mais uma carta, visando o quê? Intimidar para o acordo. Quando fizerem agora, também estão sujeitos à sucumbência, tal qual o trabalhador. Perfeito.
Então vamos para o último intervalo, daqui a pouquinho voltamos para o quarto bloco nessa conversa com o presidente da Amatra Goiás, o juiz do trabalho, Kleber Salles. Voltamos em instantes. Voltamos para o quarto e último bloco desta terça-feira, véspera de feriado, e discutindo a reforma trabalhista com o presidente da Amatra Goiás, o juiz Kleber Salles. No bloco anterior, a Valéria tinha uma pergunta formulada. Retomando, doutor Kleber, o que muda na questão processual trabalhista com a vigência agora da nova lei? Ok. Eu aproveito a pergunta para falar de 3 aspectos básicos que são alterados. Primeiro, cheguei a mencionar no bloco anterior, honorários sucumbenciais, a chamada sucumbência recíproca. Então, trabalhadores e empregadores que perderem as causas, de modo bem linear, perderem as causas na Justiça do Trabalho, pagarão honorários para o advogado da parte contrária. O trabalhador que não, isso é muito importante, o trabalhador que não comparecer à audiência, ainda hoje eu vi uma ata de audiência da tarde de hoje, o trabalhador não compareceu, o juiz condenou ao pagamento de custas, mesmo ele sendo beneficiário da justiça gratuita, ou seja, assistência judiciária, quando ele for ajuizar novamente a ação, entrar com um novo processo, na linguagem mais clara, ele precisa pagar aquelas custas. Se ele não tiver, no prazo de 15 dias úteis, justificado a ausência. E um terceiro aspecto são chamados honorários periciais. Se o trabalhador pede uma perícia, recebe a assistência judiciária, mas o pedido fundado naquela perícia é improcedente, ou seja, ele diz que estava doente por causa trabalhista, ou por causa funcional, por causa do trabalho. E a perícia diz que não, que na verdade seria uma doença degenerativa, por exemplo, nós teríamos aí a perda no objeto da perícia. Perdendo, ele precisa pagar os honorários periciais. Tanto os periciais quanto os sucumbenciais, retirados do próprio crédito no processo ou em outro processo trabalhista que ele tenha. Mais ou menos assim, ganhou hora extra, perdeu a indenização fundada numa doença ocupacional. Uma reconvenção interna. Não seria reconvenção, mas 2 pedidos, ganhou num, perdeu no outro. Os honorários sucumbenciais e periciais, em razão da perda desse segundo pedido, vão ser cobrados naquilo que ele ganhou. Certo. Então, isso é drástico, isso é mais drástico do que o Código de Processo Civil, que prevê uma condição resolutiva lá de cobrança de 5 anos, se aquela pessoa, numa linguagem coloquial, enriquecer nesse período, ou seja, ganhar condições para arcar com aquelas despesas. E esses 3 pontos estão sendo questionados perante o Supremo Tribunal Federal. Para quem tiver interesse em consultar, é a ação direta de inconstitucionalidade 5766, relatou o ministro Barroso. É o tripé que eu tenho chamado da litigância responsável. Isso vai mudar completamente o critério de pleitos perante a Justiça do Trabalho. É óbvio que tem sido lido em algum aspecto como um redutor de acesso à justiça, mas para os profissionais bem preparados, eu tenho absoluta certeza de que daqui a um ano a gente vai estar tratando isso como um fator de equilíbrio das pretensões perante a Justiça do Trabalho. Doutor Kleber, nós falamos do Judiciário, do Legislativo, das empresas, do trabalhador. Acho que faltou só um ponto. Como que vai ficar a questão do fim da contribuição sindical obrigatória? Perfeito. E como que os sindicatos agora vão se manter com essa nova reforma trabalhista? Como eu disse em alguma passagem aqui, todos precisamos nos reinventar, de algum modo, com a reforma trabalhista. E talvez os atores que mais necessitarão dessa mutação serão os sindicatos, porque lhes é retirado exatamente a fonte de custeio chamada compulsória, imposto sindical, contribuição sindical obrigatória, de modo que não mais poderão cobrar ou receber sem prévia e expressa anuência dos trabalhadores. A lei estabelece, e aí é uma crítica que se faz, porque estariam se desautorizando financeiramente, desequilibrando financeiramente os sindicatos, no momento em que a lei diz que o legislado vai prevalecer, ou o negociado vai prevalecer sobre o legislado. Então, estaria dando com uma mão, tirando com a outra, ou tirando com as duas, por assim dizer. Mas o fato é que a lei também estabelece alguns aspectos que permitirão aos sindicatos, e eu diria,
aos sindicatos que trabalham mais ou que têm mais eficiência, angariar os seus próprios filiados contribuintes. Veja, estabelece-se no texto da lei uma declaração anual de quitação de direitos trabalhistas, como essa que a gente recebe das prestadoras, dos cartões de crédito, através do Código do Consumidor. E diz lá que isso se dará mediante assistência dos sindicatos. Obviamente, os sindicatos não precisam mais homologar as rescisões, mas nada impede que eles acompanhem as rescisões, ou seja, que eles se reinventem para isso, para prestar essa assistência. Quanto mais serviço os sindicatos prestarem, mais necessidade os trabalhadores, e aí necessidade no bom sentido, os trabalhadores terão em relação aos sindicatos, aumenta a confiança. É o mesmo que a minha associação, ninguém lá é obrigado a contribuir. Se a associação falhar, eu perco associados. Então, a relação associação-associado é confiança, é prestação do serviço. E para os sindicatos, talvez tenha sido muito assodada essa retirada, poderia ter sido paulatina, é o que eu penso, inclusive. Se bem que era uma retirada que se falava desde a época da Constituição, sempre, governos do PSDB, do PT falaram em tirar. O ideal, inclusive, poderia ter sido uma reforma sindical conjunta ou previamente a reforma trabalhista. O problema é que essa reforma veio num momento muito acirrado do Brasil, que fala assim, fla-flu, na verdade eu digo Grenal, né, que é uma coisa muito pior. Coisa bem prática. A CLT tem 74 anos, é de 1943. Isso. Passou por muitas reformas, é uma falácia dizer que não precisou de reforma, mas que não passou por reformas, mas precisava também. Sim. Uma delas é o teletrabalho, o trabalho em casa. É uma modernização, ou seja, o mundo evoluiu. Fala um pouquinho dele para a gente. Aproveitando o gancho do Enzo, o trabalho intermitente. Ok. Bom, vou começar pelo mais difícil, o trabalho intermitente. E mais difícil porque o legislador, no texto original, na primeira reforma, vou chamar essa, a primeira reforma e a segunda, que é a medida provisória de hoje. Na primeira reforma, estabeleceu de modo muito amplo o chamado contrato de trabalho intermitente. Na medida provisória, trouxe um regramento um pouco maior. Mas minha impressão inicial é de que deveria ter havido uma setorização desse tipo de contrato, porque ele gera mais dúvidas do que soluções hoje. Mas minha impressão inicial é de que alguns setores se aproveitarão mais, e aí incluído os trabalhadores, óbvio, dessa modalidade contratual. Por exemplo, bares e restaurantes vão se valer mais desse tipo de contrato. O teletrabalho, ele tem a sua origem, na verdade, no artigo 6º da CLT, quando fala do trabalho em domicílio. Mas agora, na reforma trabalhista, vem a vinculação ao trabalho fora dos muros da empresa, não se confunde necessariamente com trabalho externo, mediante o uso de meios telemáticos, fornecidos pelo empregador. Ainda ontem vi uma matéria sobre isso, e há vantagens e desvantagens. Nós temos, por exemplo, no âmbito do tribunal, servidores que trabalham em casa e servidores que trabalham nas próprias unidades. Há quem prefira uma coisa ou prefira outra. A maior divergência aqui é quanto à exclusão do regime de horário. Então, quem trabalhar em casa, o home office, ou seja, a pessoa que tem o seu escritório ou as suas atividades fora da empresa, a lei está dizendo que ela fica fora do regime de horário, não teria, portanto, direito à hora extra. Não ganha hora extra, mas não bate ponto. Mas não bate ponto, tem flexibilidade. E lembrando que o empregador deve arcar com todos os custos da implementação desse ambiente de trabalho, inclusive fica responsável por toda a segurança, ou seja, enquadramento ergonômico da cadeira, do computador, os equipamentos entregues, inclusive podendo, usando analogicamente a lei do doméstico, organizar uma visita para constatar a adequação ergonômica e de saúde e segurança no ambiente de trabalho, por aí vai. Lembrando também que isso precisa estar estipulado em contrato escrito. Tá? Sendo possível o trabalhador voltar do regime de teletrabalho para o regime interno, mediante um prévio aviso de 15 dias, que eu reputo curto, inclusive, porque a pessoa, quando estabelece um trabalho no âmbito da sua própria casa, muitas vezes faz isso associado com a rotina da família. Então, mas 15 basta dias... ele querer ou o patrão tem que concordar? A lei fala no interesse do empregador, mas fala em acordo ou em cláusula adicional ao contrato. Então, a gente pode ter a interpretação nos dois sentidos. Né?
e sendo possível também sair do regime interno para trabalhar no regime de teletrabalho mediante negociação direta com o empregador. E essas leis estão sendo atualizadas, e como teve agora a MP, a terceirização parece que teve uma alteração também, né? Foi autorizado a terceirização para atividades fins e agora a gente vai ter uma espécie de uma quarentena nessa nova legislação. Exatamente. Estabelece, e aí na medida provisória tem 18 meses lá para o intermitente como novidade, e na 13467 18 meses para evitar que a empresa tire os seus empregados do regime comum de emprego e faça uma terceirização indiscriminada. Mas, inclusive, eu tenho alertado, naquele sentido de que a reforma não resolve as coisas nem para empregado e não necessariamente para empregador, que as empresas que agirem com assodamento agora vão, ao invés de encontrar solução, gerar problemas novos. Vão gerar problemas novos. É preciso ter parcimônia, tranquilidade, é um momento de transição. Vejam, a lei entrou em vigor dia 11, hoje vem uma medida provisória. A lei teve 120 dias para ser, de algum modo, maturada, estudos, livros, debates. A medida provisória acabou de chegar com vigência imediata, porque, obviamente, se tivesse vacácio legis, ou chamado tempo de vacância da medida provisória, poderia até se falar, não teve urgência para isso. Então, ela entra em vigor imediatamente e aí impacta as relações de trabalho, sem sombra de dúvida. Doutor Kleber, não estaria na hora da criação de um código trabalhista? Um minutinho para a sua resposta, que o nosso tempo, infelizmente, está indo embora. Mal foi publicada a Lei 13.467, o senador Paulo Paim capitaneou um movimento para a criação do Estatuto do Trabalhador. E o Código do Trabalho seria um desdobramento disso. Sinceramente, a essa altura, eu vejo o ambiente político quase que inviável para tanto. Chegou-se a formar uma comissão de notáveis para fazer esses estudos. Isso deveria ter sido feito antes. É de se reconhecer, tanto a lei quanto agora a medida provisória são, do ponto de vista formal, assodadas, não dá para negar. Isso o ideal é pós-2018, né? Antes disso, eu não vejo a menor chance. Vamos ter que nos adaptar à Lei 13.467 e agora à MP 808. Perfeitamente. É um assunto que, com certeza, nós vamos ter mais oportunidades para conversar. Daniel Santana, agradeço a sua participação. Foi um prazer ter você aqui com a gente colaborando. Valéria Carvalho, agradeço a sua participação. Muito obrigado aos dois e muito boa noite. Boa noite. Kleber Salles, presidente da Amatra, juiz do trabalho. Seu minuto final para você falar com o nosso telespectador. Obrigado. Bom, o recado que eu posso deixar, e aí para os juristas, para os empresários, para os empregados, trabalhadores, é de muita cautela nessa fase de transição. Os empresários não devem se valer dos institutos como se fossem a solução para todos os problemas, é melhor estudá-los antes. Os trabalhadores não precisam se apavorar em relação aos direitos já adquiridos. Direitos adquiridos, eu digo aqueles que já estão previstos em regulamento da empresa ou nas convenções e acordos coletivos que estão vigendo. Esses vão prevalecer até o término desses acordos coletivos. E aos advogados, magistrados, enfim, operadores do direito de um modo geral, muita cautela nas interpretações, porque quanto mais assodamento surgir por parte do meio jurídico, mais insegurança nós teremos nos destinatários finais dessas leis, que, assim como qualquer outra, visam atender o anseio social e não dos juristas especialmente. Perfeito, agradeço a sua participação mais uma vez, muito obrigado, uma boa noite. Boa noite, o Roda de Entrevista vai ficando por aqui, voltamos na semana que vem. Uma boa noite e até lá.